Agora, sobre o Flamengo, já para chamar o Piperno, o Flamengo hoje vive um momento de renovação, tá? Isso é nítido, fica claro. O Flamengo já negociou o René, lateral esquerdo, que foi para o Internacional. Diego Alves deve sair do Flamengo porque é a vontade do goleiro deixar o clube, já que é um ídolo do Flamengo, campeão de Libertadores, bibrasileiro. E hoje é o terceiro goleiro do Flamengo, atrás do Hugo e do Santos. Então o Diego Alves já tem aí propostas, sondagens, do Internacional e do São Paulo. A informação até do Gabriel Sá, nosso produtor. O Rogério Ceni teria conversado já com o Diego Alves. Os dois se dão muito bem desde o período do Flamengo, que o Rogério Ceni treinou o Flamengo. E o Diego Ribas já recebe aí sondagens do mundo árabe. Diego Ribas, que parece ter uma proposta de 2 milhões de euros do mundo árabe, o Diego Ribas. Então, é um Flamengo que deve viver uma renovação, Piperno. E outra coisa, eu falei com o staff do Andreas Pereira, porque saiu a notícia de que o Flamengo teria desistido do Andreas Pereira, junto ao Manchester United, e informaria o clube inglês. De acordo com pessoas muito próximas ao Andreas, que eu conversei, e de acordo com o staff do Andreas, não é verdade. Não é verdade que o Flamengo teria desistido. Fica muito claro que o Flamengo estuda a possibilidade de não fechar com o Andreas. Senão já teria assinado. Agora, que já decidiu pela desistência, de acordo com o staff do Andreas Pereira, isso é mentira. Ainda não tem uma desistência e pessoas muito próximas ao Andreas deixaram claro o seguinte: ele hoje depende mais do Andreas, que tem detalhes que o Andreas Pereira quer conversar com o Flamengo e Manchester United, do que do Flamengo. Então, só para trazer a informação, mas também é um jogador que pode não permanecer. Piperno, esse Flamengo está precisando de uma renovação? Como aconteceu com o Palmeiras. Felipe Melo, William Bigode, Jailson. Esse Flamengo do Paulo Souza, você acha que ele está certo em buscar essa renovação no Flamengo? O problema, Pilhada, quando a gente fala do Flamengo, do Paulo Souza, a gente já está implicitamente colocando nessa conta aí o atraso do Flamengo em promover e realizar essa renovação. Isso deveria ter sido feito já no final do ano, mas não, o Flamengo foi lá e renovou os contratos aí principalmente da geração 8-5. Então deveria ter olhado com isso aí, para isso aí com um pouco mais de responsabilidade, como o Palmeiras fez. Quer dizer, por que eu vou continuar mantendo o jogador muito caro no meu elenco se ele é bastante veterano, já cumpriu o seu ciclo, e seria bom para nós, para aliviar a folha, para o próprio jogador buscar outro desafio e ir embora. Quer dizer, o Flamengo não pensou nisso. Agora fica tudo mais difícil e mais caro. Eu acho que o Flamengo vai ter, para sorte dele, um jogo fácil hoje. Bom, é um time argentino, é verdade. Vai jogar tudo fechado, é verdade. Mas é um time argentino que também está lá embaixo na tabela, faz uma campanha pífia, novo técnico é bom. Se derem tempo para ele, ele vai acertar o Tadieres. Né, o Pedro Caixinha, aliás, ele conseguiu fazer do Santos Laguna, que não é nem um dos grandões lá do México, um time finalista de Conca Champions. Ele é bom técnico. Agora, ele vai precisar de tempo, como o Paulo Souza, né? Só que pegar o Tadieres nesse momento é bom pro Flamengo. Né? Então é a chance do Flamengo ganhar bem, né? Dar uma respirada, dar uma aliviada e olhar para frente, quer dizer, olhar para ver com quem eu posso contar, qual vai ser o time. É melhor ganhando e consertando, né? Lógico, do que tá perdendo do que tem que consertar perdendo. Então, esse tipo de adversário, eu acho que ele vem no momento oportuno demais. Então, é aproveitar bem essa oportunidade de hoje. Vamp, essa renovação é importante, porque o René já foi embora, o Diego Alves deve estar saindo, o Diego Ribas, se fica só até o fim do ano, né? Porque é a duração do contrato dele. Já chegaram outros jogadores, chegou o Pablo, chegou o Ayrton Lucas, tudo bem, ainda estão se recuperando de lesões, mas chegaram novos jogadores. Essa renovação hoje, ela é necessária nesse Flamengo? E outra, até para passar para o torcedor, é difícil quando você faz essa renovação para você jogar bem rapidamente? Leva tempo? Isso vai acontecer naturalmente, né? Isso não é só no Flamengo, a gente viu aqui um exemplo no Palmeiras, né? O Felipe Melo, bicampeão de Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, né? E aí houve a transição com o Jailson, o Davidson agora vai.
Em algum momento você tem que fazer. Você não vai pegar assim 8 jogadores do plantel como o Flamengo que tem contrato e mandar os 8. Aos pouquinhos vai reformulando. Chegou o Santos, goleiro, né, mais novo do que o Diego Alves. Saiu o Diego Ribas. Também já está com a idade avançada. Ainda tem condições de jogar? Tem, mas pro Flamengo, para dar oportunidades a outros, chegar outros atletas, o Diego não vai sendo utilizado e sacado pro clube. Né? Foi um cara que ganhou tudo também. Né? Aos pouquinhos, não é chegar assim, o Paulo Souza vai chegar hoje e mandar 8, 10 embora. Primeiro que os caras têm contrato, né? E se tem contrato é porque a diretoria deu contrato. O Diego Alves Leiva renovou quando o Rogério Ceni estava lá, o Rogério pediu. Então, isso não vai ser só no Flamengo, isso vai acontecer aqui no Corinthians, isso vai acontecer com outros jogadores do Palmeiras, no próprio São Paulo já tem ali o Miranda, né? Daqui um dia chega lá no Atlético Mineiro o próprio Hulk, né? O pessoal mais velho tem uma hora que vai parar, né, pilhada? Então a reformulação vai ter que fazer tranquilo, né? Sem confusão, pega assim, você não pode mandar todo mundo embora. Hoje é o último dia, se eu não me engano, para escrever, né? Na Série B e na Série A. O Corinthians tá louquinho aí pra ver se arruma alguém aí pra pagar metade do salário do Luan e de outros, né? Então é tudo com calma. Agora, ô Bruno, hoje o Flamengo pode ter a estreia do goleiro Santos. O Santos que foi contratado a peso de ouro, né? O Santos com 32 anos valeu aí pro Flamengo cerca de 16 milhões de reais. O goleiro Santos, do Atlético Paranaense, foi convocado para a seleção brasileira. O próprio Paulo Souza explicou por que o Santos ainda não estreou. É o esquema, ele precisa treinar porque o goleiro no Flamengo participa muito do jogo. Agora, sendo bem claro também, o Hugo, quando participa do jogo com os pés, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, eu sou um que eu já defendi o Santos ter entrado no último jogo. Eu acho que o Santos já deveria ter entrado e, claro, ir aos poucos se entrosando com o time. Agora, o Santos hoje é um goleiro muito melhor do que o Hugo e do que o Diego Alves pela fase que os outros dois vêm passando e ele pode sim dar mais segurança para a defesa do Flamengo, já que os outros dois estão no momento até um pouco de desequilíbrio, porque você percebe que eles ficam nervosos em muitos lances. O Santos ele é um bom goleiro, acho que ele é um cara que pode jogar no Flamengo bem, não vive também um grande momento, nos últimos jogos dele no Atlético Paranaense não foram bons, ele também não está bem. Assim, uma diferença que tem é que os outros já estão lá, já estão num ambiente de mais pressão. Hoje o Diego Alves é um cara que já entra com uma desconfiança da torcida do Flamengo, de tudo que envolve o Flamengo, e o Hugo a mesma coisa. O Santos ele chega zerado pro Flamengo, né? No ambiente do Flamengo ele chega zerado, ele não chega com uma pressão, mas ele errou no outro jogo. Não, ele tá chegando agora. O Diego, quando ele erra, mas naquele outro jogo ele também errou, o Hugo a mesma coisa. Então nessa parte ele entra mais tranquilo. É mais ou menos assim no próprio São Paulo, Thiago Volpi e Jandrei. Não acho que o Jandrei é melhor que o Volpi. Acho até que é um pouco pior. Só que o Volpi, qualquer coisa, se a bola for no ângulo, vão achar, não, mas ele podia pular um pouco pra cá, um pouco pra lá. O Jandrei não tem isso, pelo menos por enquanto, né? O Jandrei, ele chegou zerado. Então tem essa diferença, né? O Santos não tem aquela coisa. Tem goleiro ou jogador que já tá marcado por torcida, por imprensa, e qualquer coisa você vai procurar o erro do cara. Saiu um gol, vamos ver o que ele errou. Você já esquece que teve um chute bom, uma boa jogada. Não, vamos ver o que ele errou. Então o Santos não tem isso. Isso é uma vantagem que ele vai ter em relação aos outros dois que já tem algum desgaste. Vanderlei, essa situação do Flamengo, hoje, indo para esse jogo da Libertadores, hoje, quem conhece Flamengo sabe que o Maracanã vai estar lotado. Hoje o Maracanã vai estar lotado, a torcida vai dar força, não vai ser uma torcida de vaia. Já falei, inclusive, com alguns representantes de organizadas, já falaram, não, hoje é só festa, não tem negócio de protesto. O que isso pode, inclusive, motivar esses jogadores? Porque, como o Mauro César disse, os jogadores do Flamengo, no último jogo, já mostraram menos apatia. Hoje pode ser um divisor de águas, como eu já perguntei pro Vamp. Por quê? Porque você tem uma situação que é Maracanã lotado, contra um time, vamos ser sinceros, bem mais fraco do que o Flamengo. Então hoje, eu acho que pode ser até aquele jogo, ganhar bem, 3-0, se impor, festa no Maracanã e pronto, retomamos. Mas também pode ser o contrário, né, Vanderlei? Pode ser. Eu só queria pegar um gancho do que você colocou sobre a mesa, que vocês falaram a respeito. Quer dizer, num passado recente, o Flamengo foi um sucesso.
E não estamos falando de uma década, não estamos falando do século passado, nada disso. Nós estamos falando de um passado recente. As coisas não prosperaram como muita gente esperava, mas o Flamengo não é um fracasso, uma decepção, não é isso, né? Então, eu só acho que contratações e dispensas não podem ser feitas com o fígado, Osmar. Eu acho que é muito importante que isso seja feito de uma forma racional, com o cérebro. Será que esses caras que, entre aspas, não interessam mais, é isso mesmo? Ou é melhor esperar um pouco? É melhor, já que fez um contrato, já que estendeu o acordo, não é melhor dar um espaço para aquilo que eles entendem como recuperação? Eu não sei se esse primeiro item da relação de alternativas para se solucionar um problema no Flamengo, por exemplo, é uma relação de contratações e dispensas. Eu não sei se é o melhor caminho. Confesso, acho que ninguém sabe. A gente pode colocar a palavra acho, e todo mundo coloca uma pitada de acho naquilo que diz, né? Então, é o que eu entendo dessa maneira. Então, e acho que, e coloco a palavra, porque é isso mesmo, uma vitória boa pode começar a reaproximar. Enfim, acho que os jogadores testaram se o Paulo Souza tem força ou não, e nas últimas horas ficou provado que a diretoria, que sempre pende para o lado dos jogadores, teve uma pressão de torcida e teve que dar um prestígio para o Paulo Souza. Algumas estrelas tomaram uma pressão, tomaram um puxão de orelha da própria torcida, né? Então, e de diretoria também, imagino. Então eu acho que tem que esperar as próximas horas. Está só começando, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. A gente não pode jogar pela janela essa história boa que esses caras que estão sendo, digamos assim, questionados, ajudaram o Flamengo a fazer.